Hoje eu tô aqui, ó, com a minha camiseta do Machadão, em homenagem a Machado de Assis, porque, é claro, a resenha hoje vai ser de um conto que alguns críticos consideram conto, outros consideram como novela, mas é de consenso que não seria uma novela por conta de não haver uma profundidade muito grande dos personagens, da ambientação, mas esse conto tá aqui nesse livro, 50 Contos de Machado de Assis, que é O Alienista. O que é sanidade e o que é loucura? Vamos falar um pouquinho então sobre a publicação do conto. Ela foi feita entre 1881 e 1882 em formato de folhetim na revista Estação e posteriormente em 1882 na coletânea Papéis Avulsos. E como eu disse pra vocês, apesar de ser uma obra extensa, O Alienista é considerado um conto e é uma das primeiras obras realistas de Machado de Assis. O conto aqui é dividido em 13 capítulos, para vocês verem como que é uma obra extensa. E ele é narrado por um narrador em terceira pessoa, que conta pra gente a história do respeitável Dr. Simão Bacamarte, que está retornando, então, dos seus estudos na Europa para a longínqua vila de Itaguaí. Chegando em Itaguaí, ele se casa com a dona Evarista, uma mulher que, segundo o narrador, não apresenta nenhum tipo de atributo físico interessante e agradável aos olhos, à vista dos homens. Mas, segundo Simão Bacamarte, essa era uma das características que fazia da dona Evarista uma esposa ideal. Ela era uma mulher saudável, sem grandes vaidades e suficientemente apta para gerar filhos. A sua falta de atrativos não seria um problema, mas sim um alívio, já que Simão Bacamarte não perderia o tempo com frivolidades ou ciúmes e podendo se dedicar justamente, única e exclusivamente para as ciências. Bom, lendo esse livro aqui para ler romances como especialista, em breve eu vou trazer uma resenha desse livro aqui para vocês. O autor, que é o Thomas Foster, ele nos apresenta algumas características importantes que a gente deve avaliar em um romance, em um conto, para que a gente possa tirar o maior proveito da leitura. Entre essas características nós temos o tom da narrativa, que em Um Alienista é bem irônico, a presença narrativa, o narrador é em primeira pessoa, em terceira pessoa. Sendo em terceira pessoa, é alguém próximo do Dr. Simão Bacamarte ou é alguém distante que ouviu essa história, que está contando de um tempo passado. Até porque Itaguaí seria uma vila, bem pequena, então todo mundo se conhecia. As pessoas saberiam uma da vida das outras. O que nos leva a outro tópico que esse livro descreve, que é o lugar, a vida de Itaguaí. Vamos nos lembrar que o conto se passa na época do Império. E Itaguaí é uma cidade, aqui do Rio de Janeiro, que fica do lado de Santa Cruz. E quando a gente fala de Santa Cruz, a gente lembra logo do quê? Da Fazenda Santa Cruz. O nome do bairro, que pertence ao Rio de Janeiro, foi dado devido à Fazenda Santa Cruz, que era localizada ali naquela área, que era o lar dos jesuítas. E inclusive existe um outro bairro ali na proximidade que também se chama Jesuítas. Outro tópico também que Thomas chama atenção é a moldura do tempo. Quando que está acontecendo tudo aqui? O narrador está no presente ou ele está no passado? Ele está narrando um fato que aconteceu na contemporaneidade onde ele vive, ou ele está narrando um fato que já aconteceu e ele está rememorando isso? O narrador, ele conta do nosso tempo, ou mesmo sendo do passado, ele conta ainda um fato anterior a ele. E para completar as temáticas sugeridas por Thomas, a última pergunta que a gente deve fazer é: qual é o tema dessa história? Ela pretende trazer algum tipo de questionamento sobre uma época específica? Esse problema ainda é enfrentado hoje em dia? Dessa forma, quando a gente analisa isso, para Thomas, alguns livros já nos dão a resposta e já nos contam um panorama de toda a história que aquele livro, que aquele conto vai nos trazer, inclusive alguns spoilers que podem ser captados já nos primeiros capítulos, já nos primeiros parágrafos da primeira página do livro. Vamos então analisar o primeiro parágrafo desse conto. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte,
filho da nobreza, da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Então, a partir dessa primeira frase, a gente já pode intuir que o narrador, ele fala de um tempo anterior ao dele, quando ele diz: as crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos, aos 34 anos, regressou ao Brasil, não podendo el-rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. Sabemos também que se passa na época do Império, pela inserção da figura do rei, do local também, e o mais importante de tudo, o tom da narrativa. A gente percebe logo no início que é um tom irônico, visto que o narrador nos conta as escolhas do Simão Bacamarte de um jeito meio absurdo. Por exemplo, vir para um lugar no fim do mundo e trabalhar como médico. Outra coisa que nós percebemos aqui é a frieza científica de Simão Bacamarte. Ele fala sobre as características físicas da sua esposa sem amor, como se ela fosse mais um dos seus objetos de estudo da ciência. Então aqui a gente já entende que ele vai agir com frieza durante todo o conto, que ele vai ser um cara não muito racional pelas escolhas um tanto ortodoxas que ele fez, e também que o Machado de Assis vai tratar desse assunto de uma forma um pouco irônica e com um humor um tanto quanto ácido. Ou seja, desde a primeira página nós já sabemos que Simão Bacamarte vai colocar a ciência acima de tudo, inclusive acima dele próprio. Simão, então, que é um homem das ciências, decide abrir a primeira casa de loucos no Brasil, e justamente na longínqua vila de Itaguaí, que é o lugar onde ele viveu durante toda a sua infância, trazendo notoriedade para esse local. Ele recebe, todas as atenções e o apoio popular até um determinado momento, quando ele decide internar todo e qualquer cidadão que apresente qualquer indíciozinho de loucura ou de insanidade mental. Afinal, gente, como o ditado mesmo diz, de perto ninguém é normal. Pois então, quando eu tava lendo esse conto, só uma música ficava rolando na minha cabeça, que é aquela música do Raul Seixas, aquela partezinha que ele diz assim: sujeito normal. Quanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco. São esses sujeitos que o Simão Bacamarte olhava e achavam que eles eram loucos, e decidiu trancafiá-los todos eles dentro dessa casa verde. Não só os loucos mais declarados, sim, mas pessoas como nós, que temos os nossos momentos de desequilíbrio, que nós nos desestruturamos. Ninguém é normal 100%, né, gente? Então, o Simão, se enxergando como um homem racional, decide que ninguém ali naquela vila é 100% normal. Até que um levante popular, liderado pelo barbeiro Porfírio, decide ir contra as atitudes autoritárias de Simão Bacamarte. Bom, a gente tem que lembrar que em 1882 não existia no Brasil uma cadeira específica de estudos mentais nas faculdades de medicina. E tal fato só veio ocorrer nesse mesmo ano, a partir de 1882, quando Machado de Assis decide então publicar o seu conto Alienista. Então, além da crítica que Machado de Assis faz ao movimento científico da época, outro tipo de questionamento fica na cabeça do leitor quando lê esse conto. No início, Simão Bacamarte entendia as pessoas que eram normais como pessoas de comportamento de boa índole e anormais e loucas pessoas de índole duvidosa. Mas a partir de certo ponto da história, essa teoria dele cai por terra e ele começa a pensar que é impossível que um ser humano seja 100% idôneo, e que a normalidade é impossível, e que a corrupção faz parte da personalidade humana, sendo que a cura dos comportamentos sadios e, portanto, inadequados estaria na mudança das atitudes nobres do ser humano. O Simão chega a se questionar se as pessoas foram curadas mesmo, ou se lá no fundo todos nós não temos aquele quesinho de corrupção dentro de nós, dentro das nossas almas. E é nesse ponto que eu entendo que Machado de Assis faz um questionamento e uma crítica um tanto quanto leonista, um tom um pouco pessimista de enxergar a vida.
Nós, seres humanos, estamos todos corrompidos. Eu vou sempre tentar fazer análises de qualquer tipo de livro, conto, juntamente com o que eu estiver absorvendo aqui dessa leitura, então vocês vão sempre ver aí eu tentando encaixar esse livro aqui junto com outros. Bom, é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. A gente se vê então no próximo vídeo.